Um dos maiores evangelistas do século passado, nosso querido David Wilkerson, escreveu estas palavras: a igreja do Novo Testamento nasceu num fulgor de glória. O Espírito Santo desceu sobre ela com fogo, e os primeiros cristãos falaram em línguas e profetizaram. Experimentavam a esmagadora convicção de culpa, e multidões se convertiam. Eles irrompiam, os primeiros cristãos, pela direita e pela esquerda, e cresceram grandemente. O temor de Deus caiu sobre eles e sobre todos os que os viam. Houve sinais, maravilhas e milagres. Mortos foram ressuscitados. Evangelistas destemidos iam por toda parte pregando a palavra. As prisões não podiam segurá-los. As tempestades não os abatiam. Quando suas possessões lhes eram tomadas, continuavam a rejubilar-se. Quando eram apedrejados, enforcados, queimados ou crucificados, eles cantavam e louvavam a Deus. E a história dá exatamente testemunho disso, exatamente isso. Os primeiros cristãos, ao serem martirizados, cantavam louvores. Há relatos do Império Romano, inclusive, nos quais imperadores, um deles Nero, não apenas Nero, mas um deles Nero, mostrava profunda insatisfação sobre como era possível que cristãos lançados às feras ou queimados vivos recebiam a morte com louvores a Deus. Isso era insuportável para o império. Então David Wilkerson está falando algo extensamente documentado na história do cristianismo, na história do mundo. Quando eram apedrejados, enforcados, queimados ou crucificados, eles cantavam e louvavam a Deus. Era uma igreja triunfante, não tinha medo de Satanás, era irreverente para com os ídolos, inabalada por pragas ou perseguição. Era uma igreja lavada no sangue, e aqui ele faz referência ao sangue precioso de Jesus, vivendo e morrendo em vitória. Diga comigo: vivendo e morrendo em vitória. Porém, uma pergunta hoje soa aos nossos ouvidos, que é a seguinte: como será a igreja da última hora? Porque essa fala de David Wilkerson trata da igreja da primeira hora, a igreja recém-nascida, ou diríamos os 300 primeiros anos do cristianismo. Como será a igreja desta que é, sem dúvida, a última hora? Um dos sinais claramente exposto por Jesus sobre a última hora é justamente este, que alguns de nós poderíamos inclusive completar. Quando Jesus, em Mateus 24, verso 14, diz: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Um dos últimos grandes redutos das trevas no mundo é a chamada janela 1040, onde boa parte do mundo árabe está localizada. O detalhe é que já desde antes da virada do século, ou da virada do milênio, grupos e mais grupos têm bombardeado os céus com oração pelas nações que estão dentro da janela 1040, e um número enorme de pessoas que não puderam ser diretamente evangelizadas por algum cristão estão tendo sonhos e visões e estão se entregando a Jesus. Um dos últimos bastiões das trevas está caindo. Jesus está entrando lá. A palavra de Cristo em Mateus 24, verso 14, está se cumprindo diante dos nossos olhos. O evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as gentes, em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim, ainda que esse evangelho seja pregado pelo próprio Jesus Cristo. Há uma forte penetração do evangelho na janela 1040. Ora, diante disso nós somos mesmo o povo
do amém da história. Como será a igreja da última hora? Por mais de 1000 anos, aqueles que gostam de história universal e que gostam, como eu, de eventualmente ficar folheando livros de história, livros lá do ensino médio, ou até de antes do ensino médio, aqueles que gostam de revisitar a história mundial, sabem muito bem que por 1000 anos o cristianismo esteve num período de forte opressão vinda de Roma. Do ano 476, mais precisamente, até 31 de outubro, nós estamos no mês da Reforma Protestante, 31 de outubro de 1517, data em que Martim Lutero afixa na porta da Catedral de Wittenberg as 95 teses, sobretudo contra a venda de perdão de pecados e a autoridade infalível papal. Ali se inicia então a reforma. Nesse período de 476 até 31 de outubro de 1517, nós vivemos um longo período chamado Idade das Trevas, em que, por exemplo, era vedado ao povo acesso à Bíblia. Era vedado. Não era permitido, somente clérigos tinham acesso à Bíblia e não em língua pátria. A versão mais usada era a versão de Jerônimo, em latim. Um momento da história que começou a ter uma grande virada com a Reforma. Um dos grandes temas da Reforma foi justamente um retorno à Bíblia e o acesso, graças a Deus, com o advento da imprensa isso se tornou possível, e o acesso às Escrituras, que as pessoas pudessem manusear Bíblia, ler Bíblia, ter contato com a verdade. Alguns avivamentos começam a surgir pelo mundo após a Reforma. 1547, na Escócia, um homem chamado John Knox abraça a causa da Reforma, ou seja, 30 anos após o início da Reforma. Em 1559, Knox inicia na Escócia a mais poderosa reforma religiosa que a Europa já viu. Um jovem que morre em 1572, um príncipe regente da Escócia chamado Morton, olhando para o túmulo de John Knox. Então, John Knox, na verdade, estava baixando a sepultura, quando Morton declara estas palavras: aqui jaz um homem que não conheceu o medo. Alguém intrépido, que ousou defender a causa de Cristo até a morte. 1727, nos Estados Unidos, vem um homem que recentemente foi citado aqui, um tal de Jonathan Edwards, um erudito profundamente conhecedor de diversos idiomas, história mundial, línguas bíblicas, filosofia. Na sua erudição, Edwards é usado por Deus para o chamado grande despertamento que varre os Estados Unidos de ponta a ponta. O avivamento alastra-se por todas as colônias norte-americanas. Um pastor congregacional usado por Deus. 1784, a igreja metodista nasce nos Estados Unidos. O pai do metodismo, outro erudito chamado John Wesley, depois de ter contato com os morávios, essa história já foi contada aqui, dentro de um navio, quando a tempestade está açoitando o navio, e os morávios estão tranquilos, cultuando a Deus, cantando louvores e lendo a Bíblia, e Wesley está apavorado com medo da morte. E ele pergunta para o morávio qual é o segredo deles, o que acontecia, que eles não temiam a morte. Um dos morávios diz: para que temer a morte se nós já morremos? Isso dá um pano na cabeça de John Wesley, ele não entende nada. Ele diz: explica isso para mim, por favor.
E a mensagem do Evangelho é pregada para Wesley, e essa experiência no navio é decisiva para a conversão de John Wesley. Em 84, Wesley funda a Igreja Metodista, voltando à ideia de que Deus é um Deus de santidade. 45 anos depois, os metodistas eram 14 mil. Porque um homem iniciou um trabalho no poder do Espírito Santo. 1890, Daniel Ory, um pastor evangélico que é considerado o primeiro ministro evangélico, de que se tem notícia evidentemente, a ter recebido o chamado batismo no Espírito Santo. Daniel Ory, em 1890. Em janeiro de 1890, na cidade de Delaware, estado de Ohio, na América do Norte, o Espírito Santo cai sobre Daniel. Ele fala em outras línguas, línguas que ele não havia aprendido de homem nenhum. A Bíblia fala sobre isso em 1 Coríntios capítulo 14, por exemplo, 1 Coríntios 12 também. Daniel Ory começa a orar no Espírito. Judas vai falar sobre isso, Paulo vai falar sobre isso. Homens que vão orar no Espírito, ainda que não orem com entendimento, mas o Espírito ora bem, o Espírito conversa intimamente com Deus. Jesse Lyman Herbert escreve sobre o que aconteceu no início desse chamado avivamento pentecostal. Nós estamos no avivamento pentecostal, 1890. No livro História da Igreja, ele diz o seguinte, Jesse Lyman: uma intensa sede espiritual. Diga comigo, sede. E meus irmãos, eu preciso lhes dizer que esta semana foi simplesmente maravilhosa, com esse movimento belíssimo de oração às 5:30 da manhã. Vários irmãos, irmãos vindo de longe para orar e orar. O Espírito Santo ficou muito feliz com isso. Estava falando para minha esposa hoje: amor, o Senhor se agradou muito disso. Se mexeu muito com o coração de Deus. 5:30 da manhã, 11 horas, crianças aqui, jovens, adolescentes, idosos, adultos, todos orando. E nós testemunhamos vários milagres nessas 2 semanas de oração. Na verdade, esta semana que se encerrou ontem, e 2 semanas antes nós tivemos esse mesmo movimento. É verdade que esta semana ele cresceu, e daqui a pouco teremos nova semana de oração e será melhor ainda. Mas nós tivemos casos aqui, pessoas que estão presentes, que testemunharam milagres financeiros, milagres mesmo, coisas absolutamente sobrenaturais. Milagres financeiros, milagres de emprego, milagres de cura. Coisas absolutamente impossíveis aconteceram enquanto orávamos. Não foi diferente no início do movimento pentecostal. E eu estou olhando para essas histórias aqui, pensando, daqui a pouco vão escrever sobre o que Deus fez em Aquidauana. O início do movimento pentecostal, diz Jesse Lyman, foi marcado por uma intensa sede espiritual, em razão da qual, olha só, se efetuaram reuniões de oração entre grupos de crentes. Essa foi uma das características que se evidenciou nas igrejas no fim do século XIX. Como resultado das atividades desses grupos de oração, produziram-se avivamentos em vários lugares nos Estados Unidos e na Europa. Esses avivamentos se caracterizaram por um intenso fervor de evangelização, um profundo espírito de oração. Da mesma forma, dava-se ênfase aos dons espirituais e à sua operação, inclusive à cura divina. Falava-se noutras línguas, como sinal da recepção do batismo do Espírito Santo, citando-se aqui Atos 2, verso 4. Predominava também entre os cristãos o zelo missionário, baseado na profunda convicção relacionada com a vinda iminente do Senhor Jesus Cristo. E aqui eu preciso fazer uma pausa. Pastor, nós estamos em 1890
E se está falando já em 1890 sobre a iminência, a absoluta proximidade da manifestação de Cristo, da sua volta. Ora, já se passou tanto tempo. Ah, meu querido, minha querida. Talvez Deus esteja tardando a volta de seu filho, justamente por causa de você. Deus não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. É o Deus Salvador, segurando, porque Ele quer salvar. Noutra perspectiva, precisamos lembrar do seguinte: se Cristo não volta, pode ter certeza que ninguém que estava vivo em 1890 está vivo hoje. Se Ele não vem, a gente vai. E de um modo ou de outro, há o encontro. Amém? Para muita gente, Cristo já veio, viu? Nessa perspectiva, Cristo já veio para muita gente. Ele vem, de um modo ou de outro, Ele vem. Os crentes em 1890 estavam tomados da consciência da responsabilidade que lhes cabia, olha só, em decorrência do batismo com o Espírito Santo. Eles precisavam obedecer à última ordem de Jesus. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco, todos os dias, até a consumação dos séculos. Como será a igreja da última hora? Em 1500, em 1700, em 1800, quase 1900, nós vimos grandes movimentos que varreram enormes extensões de terra. A Europa, a América. Como será a igreja dessa reta final? Isaías 54, eu gostaria de ir para esse texto, nos fala de uma igreja que por um tempo fora abandonada. Presta atenção que eu já estou aplicando o texto, ou já estou trazendo o sentido do texto conforme citado por Paulo na carta aos Gálatas. Ainda que Isaías 54 seja um texto escrito originalmente para o povo judeu, Paulo apóstolo vai olhar para esse texto e dizer: espera aí, isso aqui está falando da igreja. Está falando dos fiéis seguidores de Cristo, dos servos, dos filhos da Jerusalém de cima, daqueles que são filhos da promessa de Deus. Diga comigo, filhos da promessa de Deus. E quando nós dizemos filhos da promessa de Deus, estamos nos referindo à promessa de Deus a Abraão. Quando o Senhor chega a Abraão e diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. O descendente de Abraão, que é Cristo, Paulo diz, seria o caminho de Deus para a bênção de todas as nações da terra. Paulo olha para Isaías 54 e diz: espera aí, isso aqui está falando da igreja. Uma igreja que por certo tempo sofreria uma espécie de distanciamento, como de fato aconteceu na Idade Média. Mas uma igreja que no fim dos tempos seria novamente edificada. Não é uma referência ao Israel da carne, mas ao Israel espiritual, que receberia, diga comigo, o dom do Espírito Santo. Aleluia. 1000 anos de trevas ficariam para trás. Deus ergueria a sua igreja.
E essa aliança que Deus faria jamais seria removida. A igreja que vai recepcionar Cristo na sua volta tem, de acordo com Isaías 54, algumas marcas. Então a nossa visão sobre como será a igreja da última hora é absolutamente positiva. Eu gostaria que vocês repetissem algumas características conforme apresentadas para nós nesse texto, sobre a igreja que irá recepcionar Cristo na sua volta. Diga comigo: numerosa, restauradora, conquistadora. O verso 3 de Isaías 54 diz: transbordarás para a direita e para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. A igreja não irá crescendo e em meio à assolação, mantendo a assolação, claro, não. O crescimento da igreja restaurará cidades inteiras, nações inteiras, continentes inteiros, antes que Cristo volte. Eu gostaria que todos se sentissem livres para exaltar a Deus, porque nós somos a igreja da última hora. O verso 4 diz que outra marca dessa igreja será a libertação da humilhação e do pecado. O que mais traz vergonha para a raça humana, e aqui eu não estou falando sobre a vergonha imediata, não é isso apenas. O pecado ele pode trazer uma vergonha imediata, mas ele pode trazer uma vergonha anos depois de ele ter sido cometido. Ontem na sala 1 eu contava parte da história da minha família, e essa parte da história da minha família é o oposto do efeito do pecado. Quando lá atrás meu avô Lourenço, pai de mamãe, recebeu a visita de missionários e disse para minha avó Umbelina: Belinha, vamos à igreja, vamos a esse culto. E meu avô Lourenço, minha avó Umbelina, meus tios, minha mãe, foram para a igreja. Quando chegaram naquela igreja, que era uma igreja batista, meu avô ouviu a mensagem atentamente. E quando voltou para casa, disse para a vovó: é daquilo que foi dito lá que nós precisamos. Nós precisamos daquilo. E daquele dia em diante, meu avô se entregou a Cristo. E a história da nossa família foi completamente curada. Já disse aqui a vocês, por causa da decisão do meu avô de se entregar a Jesus, não temos nenhum caso na família de bêbado, de drogado, de divórcio. Isso é uma coisa absolutamente surpreendente nos nossos dias. Uma decisão firme de seguir a Cristo que marcou definitivamente a família. Deus removeu as nossas vergonhas. Deus removeu. Há decisões erradas que podem se manifestar lá na vida do nosso neto, do nosso bisneto. Nós não temos a visão do quadro inteiro, não temos. Quem tem essa visão é somente Deus. Só Deus sabe os efeitos do pecado no longo prazo. Verdade é que a Bíblia diz: essa geração dos últimos dias, a igreja dos últimos dias, seria livre do pecado, e por causa disso mesmo seria livre da humilhação. Não temas, olha para o seu irmão e diga: não temas, porque não serás envergonhado. Não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação. Te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não mais te lembrarás do opróbrio do teu desamparo.
a vergonha, o opróbrio da nudez ou da viuvez, do desamparo. Isso fica para trás. Fica para trás. Eu e minha esposa temos lutado com Deus pela vida dos nossos filhos. Vocês sabem que temos 4 filhos. E uma das nossas orações mais ardentes não é que eles se casem com alguém desta ou daquela condição. Isso aí para nós nem é cogitado. A nossa maior preocupação é que se casem com pessoas que amam profundamente e servem de todo o coração ao Senhor. Não é isso, meu bem? Essa é a nossa oração. Porque se for assim, a bênção de Deus repousará sobre a casa dos meus filhos, sobre meus netos, sobre meus bisnetos, sobre toda a minha geração. Não haverá vergonha. Não haverá humilhação. Verso 5 diz algo muito simples e muito bonito. A igreja dos últimos dias é a noiva do Senhor, cuja aliança de paz jamais será removida. Uma aliança de paz. O teu Criador, esse texto é muito amado por muitos de nós. O teu Criador é o teu marido. O Senhor dos exércitos é o seu nome. E o Santo de Israel é o teu Redentor, o teu Libertador. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Diga comigo, a igreja da última hora. Olha para o seu irmão e diz, com muita alegria, com muito amor, olha para ele, olha para ela. Não sei se você vai vê-lo durante a semana ou vê-la durante a semana. Talvez sim, talvez não. Mas se sim ou se não, diz para ele algo que ele não pode esquecer, vai levar para casa, isso aí. Diga para ele, a igreja da última hora está toda enfeitada, cheia de joias. Toda enfeitada, cheia de joias. São, diz o Novo Testamento, dons espirituais. A igreja ora e as coisas acontecem mesmo. Acontecem. A igreja é um instrumento de cura, a verdadeira igreja, por onde quer que ela vá. É um instrumento de libertação por onde quer que vá. Ó tu, aflita, arrojada com a tormenta e desconsolada, eis que eu assentarei as tuas pedras. E eu gostaria que você olhasse para essa fala de Deus tão detalhista. Deus é o Deus do detalhe, amém, meus irmãos? Muito detalhista essa fala. Veja só, eis que eu assentarei as tuas pedras. Eu fiquei feliz da vida quando cheguei aqui hoje e vi o pedreiro nota 1000 que está construindo na minha casa. Não vou identificá-lo, senão ele vai querer se esconder debaixo do banco. Que está aqui conosco. E Deus agora é o pedreiro, edificando a cidade dele, que é a igreja, o lugar onde ele mora. Até disse para o pedreiro, olha, na próxima você me avisa com antecedência para eu não ter um ataque do coração, tanta alegria. Glória a Deus. Não vou identificar, tá, Neuro? Que coisa tremenda, meus irmãos. Olha aqui o detalhamento de Deus. Eis que eu assentarei as tuas pedras com argamassa colorida e te fundarei sobre safiras. Farei os teus baluartes. Tirando o pessoal da linguística, da língua portuguesa, você sabe o que é o baluarte? Pensa numa fortaleza de uma cidade, numa quina da fortaleza. Então, um encontro de duas paredes que cercam uma cidade. Normalmente, nesses encontros, há uma torre de vigia.
essa torre, no encontro das paredes, num vértice da muralha, esse encontro é chamado de, essa torre, nesse encontro é chamado de, essa torre, nesse encontro é chamada de baluarte. Farei os teus baluartes de rubis, as tuas portas de carbúnculos. O nome aqui é estranho para nós, mas é uma pedra semipreciosa. E toda a tua muralha de pedras preciosas. Eu vou te fazer tão linda, tão maravilhosa, que de longe vai dar para se ver o teu brilho, a tua excelência, a tua grandeza. Esse é o detalhismo de Deus com a igreja. Em último lugar, a igreja da última hora é um lugar de paz, justiça, amor, ensinada pelo Senhor, longe do medo, longe das maldições, longe da opressão. E o verso 17 vai encerrar dizendo: esta é a herança dos servos do Senhor e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Eu gostaria que você ouvisse essa leitura de pé, por favor. Eu vou parar aqui, nós vamos entrar na ceia do Senhor. Eu gostaria que nós nos colocássemos aqui, nesse texto. Temos aqui alguém disposto a mergulhar na oração, na Bíblia, na palavra, a ser justamente esta igreja da última hora, esse povo bendito, esse povo eleito do Senhor? Temos aqui alguém bem disposto? Amém. Aleluia. Então nós vamos nos colocar no texto. Vamos colocar em primeira pessoa do plural. Vamos juntos? Diga comigo: todos os nossos filhos serão ensinados do Senhor. E será grande a paz dos nossos filhos. Seremos estabelecidos em justiça, longe da opressão, porque já não temeremos, e também do espanto, porque não chegará a nós. Poderão levantar contendas, mas não procederão do Senhor. Quem conspira contra a noiva de Cristo cairá diante da noiva de Cristo. O Senhor criou o ferreiro que assopra as brasas no fogo, que produz a arma para o seu devido fim. O Senhor criou o assolador para destruir. Mas eu gostaria que você olhasse para o seu irmão e dissesse: mas toda arma forjada contra nós não prosperará. Toda língua que ousar contra nós em juízo, nós a condenaremos. Esta é a herança dos servos fiéis do Senhor. É o seu direito que procede do Senhor. Aleluia. Aleluia.